Lá pelos anos 1970, final de 1970, a Igreja Católica estava enfrentando um grave problema. A perda de fiéis. E de lá para cá só aumentou, né? Não tem. E o publicitário Alex Perissinotto, talvez o maior publicitário do Brasil, um dos grandes nomes, um pensador da publicidade brasileira, o Alex Perissinotto. Sempre fui fã dele, né? O Alex Perissinotto tem uma história muito interessante. Hoje ele já faleceu, mas ele construiu um patrimônio, ficou um homem rico, pelo seu trabalho, pelo seu talento, dirigindo uma das maiores agências do Brasil. Eu não lembro o nome da agência dele agora, mas ele foi considerado um top do mundo publicitário. Não há quem não tenha do mundo da publicidade, entre os publicitários. Hoje se estuda na faculdade de publicidade, no curso de publicidade, se estuda as suas campanhas, né? as suas posições, as suas frases, o seu pensamento sobre publicidade, marketing, etc. Então, é um homem que está na história da publicidade brasileira. E é aqui que eu quero que eu vou comentando com você. Eu tenho certeza que quem curte isso aí vai gostar desse nosso bate-papo aqui, né? Essa palestra que ele fez na CNBB foi em 1977. A CNBB convidou o Alex Perissinotto para que examinasse a posição da igreja do ponto de vista de publicidade, como se a igreja fosse um produto que estava precisando de uma repaginação, novos rótulos, que os publicitários sabem fazer muito bem a atividade dele. Então, ele abre a palestra dele para bispos, padres e freiras. Isso foi lá na CNBB. Eu acho que foi em São Paulo. Aí diz ele assim, ó, nós profissionais da comunicação, isso é interessante, para quem gosta de comunicação, vocês vão ver que coisa interessante, para quem não conhece, claro. Nós da comunicação descobrimos que há muito o que agradecer a vocês, falando aquela plateia religiosa de altíssimo nível. Pois todas as ferramentas de trabalho que a gente usa hoje na comunicação foram inventadas pelos religiosos. Vamos lá, então. Olha aí, agora começa o show dele. O primeiro veículo de comunicação de massa inventado até hoje, o mais forte de todos, foi o sino. O sino que tinha mensagens nas suas batidas atingia, na ocasião das aldeias, 80% a 90% das pequenas cidades. Ele não só atingia, como modificava o comportamento físico e mental de 80% a 90% das aldeias cada vez que ele batia e espalhava suas mensagens de maneira singular. Antes do sino, o arauto não passava de uma mala direta muito michuruca. Ai, que espetáculo de comparação. Depois desse grande veículo de comunicação de massa, o sino, continuando nessa analogia, vocês religiosos inventaram uma ferramenta que a comunicação usa muito hoje, o display. Nós usamos o display para destacar uma informação. Quando todos os telhados das aldeias eram baixinhos, vocês construíram um telhado altíssimo, 4, 5 vezes maior, e em forma de ponta.
E isso não era para facilitar o caimento da neve, porque em países onde não existia a neve, vocês continuavam obedecendo esse desenho arquitetônico. Isso era para se avistar de longe a torre da igreja, logo que se entrava na aldeia. E por esse display, a gente com facilidade localizava a igreja. Mais do que isso, vocês inventaram o primeiro logotipo, o mais feliz deles, a cruz. A cruz que nunca foi esquecida de ser colocada no alto do display e que permitia que, além de se identificar que ali era uma igreja, naquela aldeia, também se identificava que ela pertencia àquela marca, àquela religião e não à marca concorrente. Olha que coisa maravilhosa essa fusão que ele faz da linguagem publicitária com as ferramentas que a igreja tinha desde que existe como igreja. Inventado um logotipo rico como esse, logotipo tão bom que Hitler pegou para ele, pôs 4 rabos e quase ganha a guerra com esse logotipo. Vocês inventaram mais coisas do mundo da comunicação. Olha só, olha essa comparação que ele faz da cruz com o que o Hitler fez de tão bom que era a logomarca. Hoje, isso é atualíssimo, estou falando de 1977, isso é atualíssimo, vale para hoje. Hoje, uma das ferramentas mais preciosas para se usar nas campanhas, útil no momento de se planejar, para se dizer o texto certo, para o público certo, na hora certa, é a pesquisa. Sem pesquisa, vocês sabem disso, né? É loucura se aventurar dizer qualquer coisa. O primeiro departamento de pesquisa de que se sabe foi inventado por vocês. É o confessionário. O confessionário. A minha mãe pensa ainda que o confessionário foi feito para perdoar. E vocês religiosos sabem que o confessionário foi inventado para recorrer subsídios, recolher informações. Era então um santo departamento de pesquisa. Eu digo santo porque hoje, quando a gente faz um ibope qualquer, é possível que a pessoa minta. Mas no santo departamento de pesquisa, a coisa não só era espontânea, necessária e verdadeira. Daí o padre, nos tempos das aldeias, ser o conselheiro maior, maior que o conselheiro político. Aí, na nave da igreja, na hora do sermão, vocês podiam moldar a mensagem. Ele está falando para o público, para sacerdotes, bispos e etc. Vocês podiam moldar a mensagem para as principais queixas daquela semana, dar uma palavra de conforto, um sossego, só porque recolhia subsídios. Aí, a minha mãe, que não sabia nada disso, recebe do seu departamento de pesquisa algo muito gratificante. Por exemplo, se eu quero me reconstruir de dentro para fora, eu vou a um analista, pago 1.000 dinheiros e ele me ajuda um pouco. Mas a minha mãe vai ao confessionário e sai reconstruída de dentro para fora. Sai de lá aliviada e perdoada, coisa que nenhum analista faz, nem que você pague o dobro. Esse subproduto que o confessionário dá à minha mãe é muito conveniente à sua clientela. Essa máquina de comunicação toda que os religiosos inventaram tem mais. A gente poderia dizer que a promoção também foi uma invenção religiosa. Se não, o que é uma procissão que chega a fechar uma cidade do interior, se não uma promoção do dia de Nossa Senhora, uma promoção do dia de São Jorge, etc. Uma promoção religiosa. Nós fazemos promoções que têm muito do que vocês nos ensinaram.
tem estandarte, tem bandeirola, tem roupa especial, tem uma mística comercial. Viu só que aula que ele está dando aqui, pegando os elementos da igreja, da religião católica e fazendo comparações com a publicidade? Vamos de novo, vamos lá com ele. Vocês mudaram o sistema da missa. A missa não é mais em latim e o padre não fica mais de costas para o público. Tenho uma péssima notícia para vocês. A minha mãe nunca achou que vocês estavam de costas para ela. Achou que vocês estavam de frente para Deus e ela gostava do latim, embora não entendesse bem as palavras, porque era uma linguagem mística que fazia-se entender com Deus. Na minha opinião, esse foi um tremendo de um erro. Mas o que eu quero dizer é que toda essa máquina de comunicação que vocês inventaram, sempre falando para os padres e bispos, não foi à toa. Vocês não inventaram sinos e aquela indumentária toda que eu chamo de embalagem religiosa. Vocês não fizeram isso por nada. Não. Vocês tinham o mesmo problema que nós temos agora. Vocês tinham uma coisa a ser propagada. O produto de vocês chamava-se fé. Eu tenho uma boa notícia para vocês, diz o Alex Pericinoto, né? Esse produto, a fé, está em falta no mercado. Mas hoje vocês não propagam mais fé. Hoje o que se vê é muito mais briga entre bispos, entre vocês e o governo, do que sobre o produto que vocês fabricam. Fé era o que a minha mãe ia buscar na igreja. Hoje, a encrenca toda equivale a que bom parar de anunciar sorvete e passar a anunciar briga da diretoria. Isso não leva a nada. Isso me faz lembrar uma historinha que eu ouvi há algum tempo nos Estados Unidos. Havia um sujeito que tinha uma loja de frente para outra loja. Ele punha meia de nylon a $1,50. Em seguida, o outro punha a mesma meia a $1,35. Mas nenhum vendia mais meia do que o outro. E não iam vender mais, mesmo quando queriam dirigir as duas lojas ao mesmo tempo. Claro, cabe ao governo a função do governo. Acho que o produto que vocês fabricam independe de classe econômica do cliente. Quero propor a vocês outro raciocínio. A sociedade de consumo não é muito bem vista por vocês. Mas talvez vocês devessem ver a televisão como o sino de hoje. Porque o sino de vocês já não funciona mais nas cidades hoje. Um mero observador pode saber que a torre de vocês, aquele display, está escondida entre tantas outras torres. Com a luz vermelha em cima, a pesquisa está desativada porque a clientela não foi renovada. Vocês não têm público fresco, novo, né? Se por acaso o jovem descobrir que pode viver sem a igreja, então a coisa baderna de vez. O público de vocês está dividido em 3. Quem precisa de fé, em primeiro lugar, antes da comida, são os doentes. Mas isso, felizmente, é uma minoria. O segundo segmento do mercado são os idosos, acima de 70 ou sei lá. Eles mudam de comportamento e começam a acreditar em ter fé. Mas o enorme contingente que talvez vocês estejam com dificuldade de atingir são crianças, jovens e adultos, que talvez representem 80% a 90%. E esse público é que está mais ou menos difícil, porque quando falar com eles, onde, quando e como falar com eles? Daí a voltar a repetir que talvez a televisão seja o veículo próprio. Nesse país onde tudo é de distribuição heterogênea, a única coisa comum
que espalha-se de maneira maior no país é a comunicação. Porque o Silvio Santos meu é o mesmo do homem da periferia. Aí dá uma certa identidade. E se isso é verdade, alguma coisa precisa ser feita. Através da comunicação, a gente recebe coisas que preenchem um vazio. A Playboy fez muito sucesso nos Estados Unidos porque mostrava para o americano exatamente o que ele não tinha. Nos Estados Unidos, também são sucesso de audiência séries médicas, porque lá é muito raro ter médico particular. Isso se chama preencher vazios por meio da comunicação. E é um grande truque da comunicação. Outro truque da comunicação é usado na luta livre. Entre o sujeito feio e um bonito, e o feio já instaura clima de terror. A gente se identifica com quem sofre. O bonito que está sempre perdendo até o momento que ele vira o jogo. A maioria das novelas é mais ou menos assim. E isso é um paralelo para ilustrar um pouco os truques da comunicação. O que fazer? Nenhuma chapa de raio-x diz o que fazer, só como está. Propagar fé não é rezar a missa às 8 da manhã na Globo. É vender um conteúdo chamado fé. Algo que faça o cliente acreditar no que a igreja pode fazer por ele. E assim ele encerra essa palestra que ele fez, né? Mostrando. Vejam bem, isso foi em 1977, hein? Eu estou falando aí para vocês de 46 anos atrás. Ele já diagnosticava o problema da igreja católica que hoje se acentuou. No momento em que ele fez isso aí, em 1977, houve uma mudança na igreja. Houve uma mudança. Desculpa que eu estou com a garganta seca, estou falando demais, mas houve uma mudança. Ele fala aqui que a fé tem que ser propagada, que, quem sabe use a televisão como o sino que vocês anunciavam a missa. Hoje tem missa na televisão. Hoje, quantos canais a Igreja Católica tem hoje? É uma forma, lá, provavelmente, seguindo os conselhos do Alex Perissinotto. Mas as brigas internas continuam. As divisões. A Igreja Católica tem profundas divisões doutrinárias que saíram para fora. E me parece aí, não é mais o Alex Perissinotto que está falando, mas eu estou baseado no que ele diz, que é preciso ter comunicação, a igreja precisa se atualizar em algumas coisas, em vender o melhor produto que ela tem, que é a fé. A fé é aquilo que você não acredita, mas vê. Essa é a definição de fé. Você só pode atingir algum objetivo espiritual se você tem fé. Porque você acredita naquilo que não vê. Você acredita nos dogmas de fé. A Igreja Católica tem dogmas de fé, né? A virgindade de Maria é um dogma de fé. Todo mundo sabe que ninguém pode dar à luz sem perder a virgindade. Mas isso é um dogma de fé. Ou você acredita ou não acredita. Ou ela é Maria ou ela é Virgem Maria. Mas são dogmas de fé. Que você não discute. O dogma de fé é uma espécie de AI-5 da igreja. Você não tem que discutir. É fé. Fé, você tem que acreditar naquilo que você não vê. Você acredita na ressurreição de Cristo. É fé, isso é fé. Você sabe que uma pessoa que morre não volta à vida, e muito menos sobe aos céus. Mas é fé. O católico acredita nisso porque tem fé. Mas estamos outro dogma a Santíssima Trindade. 3 pessoas numa só. Isso é um dogma. Então estou apenas dizendo que essas coisas... Então a Igreja Católica sempre soube trabalhar isso muito bem. A fé. Até que começou a ser questionada.
lá pelos anos 60, que foi a primeira grande ruptura da Igreja Católica, foi lá com Martinho Lutero, né? O Martinho Lutero criou o protestantismo. Ali houve o primeiro rompimento da maior oligarquia de fé que o mundo conhecia, que era a Igreja Católica. Roma, o Vaticano. Depois da ruptura do Martinho Lutero e da pulverização da fé com outras religiões, a Igreja Católica continuou com a sua estrutura, até que ela foi implodida. Implosão significa de dentro para fora. E quando é que isso aconteceu? Com os defensores da teologia da libertação. Algum idiota falou isso aí, com pinta de intelectual. Vamos usar o marxismo para analisar a Igreja Católica. O marxista cristão ou o cristão marxista. Aí começou o racha. Aí a teologia da libertação começou a questionar. E houve grandes brigas internas, punições, inclusive, para sacerdotes defensores dessa ideologia, que na verdade não eram, como eu disse, não eram sacerdotes comunistas, não. Eram comunistas de sotaina. Comunistas de sotaina. Essa é a definição. E nós tivemos, então, o padre Gutierrez, ali, um padre peruano. Aqui nós tivemos agora, o Frei Beto é um defensor da teologia da libertação, e tantos outros padres jovens com essa ideia Aí surgiu numa simbologia o anelzinho preto, aquele que todo mundo usa, né? Eu encontrei um padre, amigo meu, e disse: escuta, tu também, eu te conheço, pô. Tu tá com esse troço no dedo aí, rapaz? Não, vi que ele tava de cabeça feita. Isto aqui, eu digo, isso aqui é do MST, rapaz, isso aqui é do PT, esse anelzinho preto aí, isso é uma identidade. Não, isto aqui significa pessoas que são casadas com a generosidade. São pessoas que defendem maior justiça social. Eu digo, para com esse papo, cara, tu também. E ficamos assim até, né, um pouco estremecidos. Mas eu disse para ele, tinha que dizer, você está fazendo um papelzinho aí de marionete, usando o anelzinho esse. Olha, aí todo mundo vê, olha, ele é adepto da justiça social. É uma bobagem, né? Mas a mídia se encarregou de classificar o anelzinho esse. Tem um nome, é um osso que eles fazem aí, que os índios começaram a vender. É uma palhaçada. É uma alegoria como um brinco, como um argola no nariz. É a mesma coisa, é no dedo só. Mas não, isso é o anel que identifica a justiça social. Mas desde quando uma pessoa que pensa, puxa, nós temos que ser mais generosos, nós temos que ser mais caridosos com os pobres, você tem que usar um anelzinho? Desde quando? Isso é uma alegoria ideológica para identificar. Como tem idiota, não tem idiota que usa a camiseta do Che Guevara? Che Guevara foi esse sim foi genocida. Esse tinha prazer. Eu vejo gays e outros membros da comunidade LGBT com camiseta do Che. O Che matava pessoas iguais àquela que está usando a camiseta com um tiro na nuca. Dá para entender isso aí? Né? Então, esse dilema que eu estou falando aqui é o dilema que assola hoje a Igreja Católica. Né? Deixa eu ver, eu quero ver se tem os ouvintes aqui. Deixa eu ver o que o ouvinte mandou dizer sobre esse assunto aqui. O nome da empresa do qual o Rogério fala, se não me engano, é Alcântara Machado. Eu acho sim, eu acho que é o meu caro Jaime, o Alex Perissinotto, eu acho que era ele pelo menos trabalhou na Alcântara Machado, né? Vamos ver o que temos aqui.
Tá, o que o ouvinte mandou aqui, denúncia importantíssima, tá? Tá, então, eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver se tem mais recado. Eu estou tentando abrir assuntos sobre o que eu estava falando, de outros assuntos aqui eu não... O ouvinte aqui botou o Jorge Marque. Eu lembro que não existem ateus verdadeiros, pois no momento da tragédia aérea, até o mais agnóstico piloto grita: meu Deus, é verdade. É verdade. Então tá. O pessoal tá falando do aniversário do Inter, que nós vamos comentar depois, tá? Depois do programa. Depois do programa, não, nós vamos comentar cumprimentar o Inter na hora aí, botar o hino na hora dos aniversariantes, né? Eu acho que é o mais apropriado, é o momento que nós temos de homenagear os aniversariantes, né? Então é o que eu vou fazer aí, tá? Vamos ver o que nós temos aqui. Deixa eu pegar aqui São 7h26. Tem os ouvintes, por exemplo, tem um ouvinte aqui reclamando que eu não falei do caso do Datena. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu falei à vontade. Eu acho que ele não gostou do que eu falei do ato aí da Coca-Cola com o marxista, né? Foi isso aí que eu acho que ele não entendeu bem o negócio. Acho que não entendeu. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Não entendeu nada o ouvinte aqui. Não falei, ele disse que eu não falei do episódio do Datena. Foi um assunto que foi um assunto que até virou piada, meu amigo. Ele realmente é que tem ouvinte que não ouve, porque liga errado, liga o rádio errado, ou já passou o assunto. Como não falo, porque já é assunto velho para nós aqui, ele acha que nós não falamos do assunto, né? Mas tudo bem, não tem, faz parte, né? Os ouvintes às vezes se comportam dessa maneira aí. Bom, mas então o que eu queria falar com vocês, conversar com vocês, era sobre isso aí, porque está muito atual. A declaração do Papa, né? Declaração do Papa, dizendo que o Lula foi condenado injustamente, que a Dilma tem as mãos limpas. Esse foi o assunto que gerou tudo isso aí, né? A desinformação do Papa ou a má-fé do Papa. Até porque todo mundo conhece as ligações do Papa Francisco, né? Sua simpatia com os montoneiros, o ex-movimento terrorista na Argentina, que foi esmagado pelos militares argentinos. O Papa sempre teve uma dubiedade, mas tinha simpatias, segundo muitos argentinos, simpatia com os montoneiros. E o incrível, mas o mais interessante, e aí eu encerro aqui, é que o Papa é argentino e não foi na Argentina ainda. Não foi visitar o seu país. Já veio no Brasil, tem viagens aí marcadas pelo mundo todo. Aí sua agenda foi retomada agora e ele não tem agenda para visitar a Argentina. O que há? Isso é uma coisa que o Papa tinha que explicar. Por que ele não foi à Argentina ainda, sua terra natal? Isso é uma coisa que o Papa não explica. Final de programa, obrigado aí pela participação.